Neste tutorial, eu vou mostrar duas maneiras diferentes de fazer a mesma esfera. O modo número 1 e o modo número 2. Basicamente, eles pouco se diferenciam, a não ser pela largura da aplicação dos marcadores nas gradações de sombra. Então vamos lá. Para esse exercício, precisaremos dos seguintes materiais: uma caneta marcadora de ponta média, uma fina e 3 gradações de tons de cinza em marcadores. Para cada uma dessas tonalidades, haverá uma gradação mais intensa de tons de sombra, N1, N7 e N5, nesta marca. O High-Tech tem a ponta fina e esta outra caneta tem a ponta média. Assim como nos exercícios anteriores, precisaremos de um gabarito de círculo para desenhar a esfera. Observe que eu uso uma caneta de ponta fina primeiro, e depois uma caneta de ponta média para fazer a espessura mais grossa na borda da esfera que fica na sombra. Agora usaremos os marcadores de tons de cinza, começando com a cor mais clara e com o lado da ponta achatada. Nós descreveremos a lua minguante, assim como fizemos para todos os exercícios anteriores, e preencheremos a área correspondente à tonalidade mais clara. Observe que o desenho é feito em toda a área de sombra, pois nesta técnica utilizaremos a sobreposição de camadas de marcadores. Observe que eu reforço um pouco mais a borda mais próxima da sombra. Agora, com a cor média, o tom de cinza médio, vamos aplicar a tonalidade de cinza escura. Lembre-se que além dessa tonalidade ainda aplicaremos uma terceira tonalidade. Dessa vez, só marcamos a área correspondente a essa tonalidade média de cinza. O próximo passo é aplicar a terceira tonalidade de cinza. Novamente, com a ponta mais chata, fazemos o movimento de lua minguante. O resultado que obtivemos descreve uma gradação de luz e sombra tendendo aos tons mais escuros, mais próximos da sombra mais intensa. Podemos, no segundo momento, se julgarmos necessário, utilizarmos o gabarito para fazer pequenos retoques, onde possivelmente os marcadores transbordaram. Para a segunda esfera, utilizaremos novamente nosso gabarito de círculos.
faremos o desenho do círculo utilizando uma caneta fina ou uma caneta média. Nesse caso, utilizamos a caneta média apenas e engrossamos um pouquinho mais a região que ficava na sombra. Uma sutil diferença. Dessa vez, utilizamos os marcadores de um modo diferente. Utilizamos a ponta fina para definir a borda e depois, com a ponta mais grossa, tentamos acompanhar esse limite. Observem que os movimentos são de zigue-zague, mas rotacionamos cuidadosamente o marcador para que ele mantenha uma espessura de aplicação de tinta o mais uniforme possível. Dessa vez também reservamos a área onde vamos aplicar o marcador com tons diferentes. Portanto, agora estamos aplicando apenas os tons mais claros da esfera. Agora, utilizando a caneta de tom médio, aplicamos segunda área de sombra. Observe que cuidadosamente fazemos o movimento de zigue-zague, tentando, na medida do possível, manter uniforme a largura da aplicação. Esses movimentos em zigue-zague podem ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Percebam que agora reservamos mais uma região sem aplicação de cor e agora utilizaremos essa região para aplicar a cor mais escura, a sombra intensa mais escura. Dessa forma, obtivemos uma área de sombra maior do que na esfera anterior. Se julgarmos necessário, podemos colocar novas camadas de marcadores para definir detalhes ou ajustes. Nesse caso, estamos reforçando a sombra que é resultado da sombra refletida, tornando-a um pouco mais escura. Também podemos usar o corretivo para corrigir pequenos erros realizados com marcadores.